Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos às manchetes. Governo vai anunciar o nome do candidato à presidência da CDAO. Governo garante que Cabo Verde não consta da lista negra da União Europeia. Câmara Municipal da Praia colhe formação sobre técnicas de microjardinagem e criação de centro municipal de demonstração. Israel, manifestantes em Gaza queimam fotos de Trump e bandeiras dos Estados Unidos da América. Rússia, Vladimir Putin anuncia que é candidato às presidenciais de 2018. Mais de 200 pessoas morrem e 400 ficam feridas em confrontos na capital do Iêmen. Continuação de uma excelente noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Cabo Verde não está e nem vai constar da lista negra dos países dos paraísos fiscais, elaborada pelos ministros das Finanças da União Europeia e ECOFIN, garantiu o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares. Depois da notícia que dava conta que a União Europeia pondera incluir Cabo Verde na lista negra de paraísos fiscais como sanção por não ter ajustado os seus padrões fiscais aos da Comunidade Europeia, Luís Filipe Tavares garantiu que Cabo Verde não consta desta lista. Lembrou ainda que Cabo Verde tem um acordo de cooperação cambial com a União Europeia e adiantou que o país está instado a trabalhar com a Organização Europeia para harmonizar as legislações a todos os níveis, maiormente nas questões fiscais. São questões importantes e o Governo já manifestou à União Europeia em como Cabo Verde vai adequando a sua legislação à legislação internacional para ser um país cumpridor em matéria fiscal e ter transparência total também nesta matéria, frisou o governante, indicando que Cabo Verde é um país que colabora com a União Europeia em matéria fiscal e um país cumpridor. Luís Filipe Tavares considera por isso que não há motivos de preocupação por parte de Cabo Verde e salientou que os investidores devem estar tranquilos e continuar a acreditar e apostar no país. O Governo de Cabo Verde, na pessoa do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, vai anunciar na próxima semana o nome do candidato que irá representar o país na presidência da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. De acordo com aquele ministro, o nome do candidato de Cabo Verde à presidência da CDAO será conhecido quando o primeiro-ministro entender, mas terá de ser antes da cimeira dos chefes de Estado prevista para 16 de dezembro em Abuja, Nigéria, e depende também das negociações que está-se a fazer. Adiantou que na próxima semana o Governo irá tratar do presente assunto na reunião de Conselho de Ministros. Avançou o governante que será uma grande honra para o arquipélago, para a CDAO e para a comunidade internacional Cabo Verde presidir a Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Frisou também que, uma vez que a presidência é por ordem alfabética, esta é a vez de Cabo Verde apresentar a candidatura que será submetida na cimeira dos chefes de Estado. Luís Filipe Tavares apela à serenidade e maior responsabilidade sobre estas questões que, no seu entender, devem ser tratadas a nível do Governo, de modo a se defenderem interesses do nosso arquipélago. A Comissão Parlamentar de Inquérito ouviu esta quarta-feira Raul Andrade, ex-membro da administração dos TACV. Foram várias questões que foram esclarecidas, outras nem por isso, mas o que marcou o mesmo encontro é o facto de alguns membros da Comissão terem se esquecido do auditor e entrado em debate entre deputados. A auditoria começou o processo normal, logo depois levantaram questões esclarecendo assim a opinião pública. Perguntas como: para onde foi o dinheiro da venda dos 12 ATRs que a administração dos TACV desconhece do paradeiro? Se as guerras de palavra entre o ex-primeiro-ministro Gualberto do Rosário e o PCA dos TACV abalou a companhia? As contas dos TACV sempre foram negativas, assegura a Comissão Parlamentar de Inquérito, e deparou com uma incongruência sobre a questão de despedimento, declara o ex-membro da administração dos TACV, Raul Andrade. E ele, no fundo, o primeiro desafio que me deu é que precisava despedir 100 e tal pessoas e que eu tinha que ser o testa de ferro para esse processo. Eu disse-lhe que sim, podia ser, se ganhasse pelo menos
metade daquilo que ele ganhava. E ele disse, a partir de amanhã você já não pertence à TACV. E foi embora. Reestruturação não é despedimento. Muitas vezes o foco para borrar a reestruturação fala sempre em despedimento que toca o coração e aí as pessoas, no fundo, vão contra. A reestruturação, neste momento, implica várias coisas. Implica frota, implica rota, implica foco ou novo modelo de negócios, implica nova estrutura organizacional face ao novo modelo de negócios. E com a nova estrutura organizacional face ao novo modelo de negócios, certamente que há redimensionamento de staff. Mas muitas vezes pega-se tudo pelo despedimento e caracteriza a reestruturação. Eu acho que não é justo este aspecto de focar a reestruturação só em termos de despedimento para borrar um pouco a reestruturação do processo de empresa. Cabo Verde é cheio de estratégia, mas peca na questão de execução. É assim que se define o porquê da falência da transportadora de bandeira aérea nacional, assegura o ex-membro Raul Andrade. Questionado o porquê do despedimento dos 168 trabalhadores ilicitamente, abarcando um prejuízo de 45 mil contos para a empresa, o ex-membro da administração da antiga empresa Bandeira, o TACV, responde desta forma. Em termos de detalhe, neste momento já vimos que a TACV reformulou o modelo de negócio. O conceito do hub é um novo modelo de negócio. É um novo, não tem nada a ver com a operação ponto a ponto que nós sempre fazíamos. E isto implica novo sistema organizacional. Estamos neste momento no desenho da nova estrutura com a nova equipa, falando da área comercial. O objeto do redimensionamento de staff é público, que tem fases. Inicia-se com a fase do mútuo acordo em termos de reforma antecipada e que vão, pelo menos, grosso modo, 20, 30% das pessoas que têm mais de 50 anos mulheres, mais de 55 homens. Este é um processo que está a andar. Tem uma fase que está em processo, que é o levantamento do perfil das pessoas para ver o melhor enquadramento das pessoas dentro da nova estrutura, que está neste momento em processo. Ou seja, eu não posso falar ainda de despedimento efetivo enquanto não se terminar, não ter opinião concreta de despedimento efetivo enquanto não se terminar o fecho da estrutura organizacional. Uma auditoria pouco esclarecedora e, para complicar as coisas, os membros da comissão violaram a lei e implementaram a plenária. Discussões entre deputados do PACV e MPD, no qual o Tamborina alega que os dados apresentados pelo deputado Ventoinha são pré-determinados e que não tiveram acesso ao mesmo, com o propósito de confundir a opinião pública de que o culpado pelo arrasto dos TACV foi exclusivamente traçado pelo governo de José Maria Neves e que o novo governo precisa analisar com lupa as negociações com o Binter e a Islander. Por seu turno, o deputado das Ventoinhas fala em morte anunciada dos TACV e que não há invenções de dados, sem falar de camuflagem sigilosamente do pagamento de 3 milhões de contos à companhia internacional do nosso próprio Boeing para que não seja confiscada. O Ministério da Saúde e da Segurança Social e seus parceiros realizaram esta quarta-feira o lançamento oficial do projeto Convenção Quadro sobre o controle de tabaco. Para Arlindo do Rosário, apesar de Cabo Verde ter uma taxa de prevalência de consumo de tabaco muito baixa, é preciso combater a tendência do seu crescimento a nível mundial. Cabo Verde foi selecionado como parte da FCTC 2030, juntamente com 15 outras partes da Convenção Quadro da OMS para o controle do tabaco. O projeto visa fornecer um apoio intensivo a essas partes para acelerar a implementação do tratado no período 2017-2021. Neste sentido, de acordo com a chefe do secretariado da FCTC, para que este tratado seja implementado, necessita-se de muitos setores.
é preciso também envolver economia, agricultura, desenvolvimento, relações exteriores, toda uma articulação com o Ministério da Educação, com todos os diversos setores do governo, para que se possa realmente deslanchar o processo dentro do país. E a base aqui é a seguinte: o tratado é um tratado que visa a saúde pública, mas é um tratado que passa pela implementação de setores como setores que aumentam impostos e preços, setores que fiscalizam os ambientes livres de fumo, setores que educam a população, que protegem o meio ambiente, e assim nós vamos passeando pelo tratado e tendo uma visão mais macro. Por sua vez, o representante da OMS em Cabo Verde apontou algumas medidas que poderão pôr cobro a esse mal. Monitorear políticas de consumo e prevenção de tabaco. Proteger a população da fumaça do tabaco. Oferecer ajuda para sair do tabaco, do tabaquismo. Avisar os perigos do tabaco. Aplicar proibições sobre publicidade, promoção e patrocínio do tabaco. Aumentar os impostos sobre o tabaco. O último inquérito nacional de 2007 mostra que a prevalência do tabaco era de 9,9% nos adultos de 25 a 64 anos. Para o Ministro da Saúde, apesar dessa taxa ser relativamente baixa em comparação aos outros países, é preciso combater essa tendência crescente do tabaco. Não se pode, pois, ignorar o controle do tabagismo como uma prioridade da saúde pública, uma prioridade social e económica, caso se pretenda atingir o desenvolvimento sustentável. A apresentação desse projeto aconteceu num dos hotéis da cidade da Praia. O tabaco ainda é a segunda droga legal mais consumida em Cabo Verde após o álcool. À margem do lançamento oficial do projeto FCTC 2030, o ministro Arlindo do Rosário afirmou que a lei do tabaco deve ser revista e posta em prática, uma vez que a fiscalização está a falhar. Acrescentou ainda que a Convenção Quadro da OMS para o controle do tabaco não proíbe o cultivo do tabaco. O ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, que falava aos jornalistas, afirmou que o tabaco é uma preocupação nacional e global. Falou também que a legislação nacional tem de ser revista e posta em prática para uma maior fiscalização. Nós precisamos ainda trabalhar a legislação. Nós temos uma legislação de 1995, inclusive anterior à Convenção Quadro, que proibia, por exemplo, o fumo em locais fechados. É evidente que o que acontece muitas vezes com muita da nossa legislação, há necessidade de uma melhor fiscalização e aplicação. A Convenção Quadro para o Controlo do Tabaco prevê vários aspectos, em termos das leis que regulam as demandas e ofertas, comunicação e comercialização do tabaco. Arlindo do Rosário espera que se venha a ter uma convenção eficaz no país. Questionado se essa convenção diz respeito também ao cultivo do tabaco, este responde o seguinte: A convenção contra o tabaco não proíbe o cultivo do tabaco. É evidente que promove alternativas para não cultivo de tabaco. Nós em Cabo Verde, de facto, o cultivo das folhas de tabaco é praticamente residual. E não há ninguém que consiga viver exclusivamente do cultivo do tabaco. É evidente que num quadro de empoderamento das pessoas mais vulneráveis, pode-se encontrar outras alternativas em termos de produção que não seja a folha do tabaco, sendo certo, como eu repito, que a Convenção não proíbe essa produção. Cabo Verde, com mais de 500 mil habitantes, tem aproximadamente 52 mil fumantes com mais de 25 anos. Não obstante, de acordo com o relatório da ONU-DC de 2002, 7% das crianças de 6 a 12 anos já consumiram o tabaco. 2.788 pessoas, correspondente a 52% da população no concelho da Ribeira Brava de São Nicolau, vivem na pobreza. Cerca de 48% estão em situação de extrema pobreza, segundo dados divulgados pelo INE.
De acordo com os resultados definitivos do terceiro inquérito às despesas e receitas familiares de 2015, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística, 52% da população do concelho da Ribeira Brava é pobre, o que corresponde a 2.788 pessoas, sendo que 48% são mulheres e 51% encontram-se no meio urbano e 68% da população que vive em extrema pobreza residem no meio rural. Segundo os dados divulgados, 56% da população pobre tem menos de 25 anos e 53% tem um nível de escolaridade básico. O consumo médio anual por pessoa no concelho é de 145.262 escudos. A nível nacional, os dados do INE referem que 35% da população cabo-verdiana, correspondente a 179.184 pessoas, é pobre, sendo que 53% são mulheres e a maioria vive em meio urbano, sobretudo na ilha de Santiago, com 58%, mais concretamente na cidade da Praia, com 22%. De acordo com a mesma fonte, 44% dessas famílias são monoparentais e 61% dos agregados vivem com 6 ou mais pessoas. Os resultados revelam que 43% das famílias cabo-verdianas considera que a situação económica do país é muito má, 10% acha que é boa e dos 60% que consideram pobres, 95% dizem-se felizes. A Câmara Municipal da Praia, em parceria com a FAO, acolhe desde o dia 4 de dezembro uma formação sobre técnicas de microjardinagem e criação do Centro Municipal de Demonstração, com o objetivo de levar à população uma forma de cultivo de alimentos saudáveis. Esta formação está enquadrada no âmbito da implementação do projeto piloto de agricultura urbana e periurbana em Cabo Verde, onde a Câmara Municipal da Praia foi contemplada com 2 formações de capacitação dos seus técnicos em técnicas de microjardinagem no Senegal, em parceria com a Câmara de Dakar. E do momento encontram-se 2 formadores de Dakar em Cabo Verde com o objetivo de apoiar os técnicos da praia na instalação técnica e prática do centro. Esse projeto é um projeto da FAO Cabo Verde, conjuntamente com a FAO Senegal, com a Câmara Municipal da Praia, a Câmara Municipal de Dakar e a Câmara Municipal de Douala. A formação foi feita em Senegal para capacitação de formadores que vão vir dar formação à nossa população que quer implementar essa jardinagem em casa. Hortas urbanas tem grande vantagem, principalmente hoje que nós até vivemos num mundo cheio de contaminações, de agrotóxicos, né? Onde também pessoas hoje até exigem mais de saúde, quer mais qualidade alimentar. As hortaliças também no mesmo momento. Essa formação que nós temos nele é precisamente para nos aprender mais, aprofundar mais conhecimento sobre a implementação de hortas urbanas e nós estamos para nós que realmente ele é um produto orgânico. Cândida Cardoso explica ainda que esta técnica tem muitas vantagens, visto que há uma garantia de consumo de produtos seguros. Porque desde a preparação até a pessoa fica a comer para maior tratamento, mas já não acaba de hoje, aqui no céu hoje, para não prender fazer aquele óleo através de tendente, onde que nós usa a própria semente e também folhas para não fazer tratamento. E não acaba para ter realmente um produto orgânico e livre de agrotóxico. E se amanhã hoje não estou a usar caixas de palete, forado com plástico, não pode pôr na qualquer canto da nossa casa, não pode pôr na terraço, na varanda, e depende de nós, cada um de nós, para não levar aquela horta, para não tratar direito e para não seguir os conselhos que nós técnicos está passando na casa de cada um para não transmitir. Qual é a mais-valia em termos de quem é que adota as hortas? O que é que está trazendo em termos alimentares? Está trazendo vantagem para as pessoas que adotam essas coisas. Primeiro, é garantia pessoal, mas está comer um produto seguro. Porque sabemos ele que está manuseando, ele que produz ele. Mesmo que nós, captura alguém que sabe opta para produzir nessa casa, para outras pessoas que tem espaço, mas
é uma satisfação grande a hora que bobo está conche quem é que está produzindo o alimento. E a diferença que tem entre a agricultura urbana e aquela agricultura na meio rural é que você acaba para criar uma relação de vizinhança e você ganha mais confiança com aquele produto porque você conhece o vizinho que está produzindo aquele produto dentro do seu quintal. Um dos 2 formadores de Dakar, Mamadou Faye, que é técnico de agricultura em Senegal, explicou que para a plantação usam no Dakar casca de mancara e casca de arroz, mas como em Cabo Verde não existem estas técnicas, optaram em usar o mesmo substrato que se usa aqui, que é areia grossa misturada com outros substratos. Esta formação inicia-se no dia 4 e vai até o dia 8 de dezembro. Até lá fica em curso a concretização do Centro Municipal de Demonstração. Seguimos agora com a rubrica Opiniões Fortes desta quarta-feira. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Caros telespectadores da TIVER, sejam bem-vindos ao nosso programa Opiniões Fortes. Por estes dias muito se tem falado do hub aéreo. Hub aéreo não quer dizer mais nem menos do que incrementar e fortalecer toda uma cadeia de negócios à volta dos transportes aéreos. E tem-se discutido, realizou-se uma palestra neste fim de semana, um encontro na Ilha do Sal, em que se discutiu esta possibilidade, tendo a Ilha do Sal como a ilha de referência para o fortalecimento do negócio dos transportes aéreos. Ora, essa questão tem suscitado muitas opiniões, apoiando, discordando, mas o foco da discussão tem sido a possibilidade de perda de importância da Ilha de Santiago, sobretudo do aeroporto da Praia, nesta questão dos transportes aéreos. E porque, paralelamente a esta questão do hub aéreo ser na Ilha do Sal, também ela é acompanhada com uma deslocalização daquilo que é as opções estratégicas dos TACV, no sentido de deixar de se ocupar do mercado tradicional, ou seja, os voos para os nossos imigrantes e para os cidadãos nacionais, para os países tradicionais com os quais nós temos mais relações, aqui o continente africano, Dakar, Lisboa, Paris, Amsterdão, deixando este mercado aos operadores internacionais, à livre concorrência, passando a atuar TACV em outras rotas. Bom, portanto, aqui a questão de fundo é qual é a análise que nós fazemos atualmente em relação aos nossos concorrentes. Nós, se pretendemos implementar aqui uma referência em termos de transportes aéreos aqui nesta região, a reflexão de fundo que temos que fazer é o que é que precisamos para sermos mais competitivos que as Canárias, que estão aqui perto, ou para sermos mais competitivos que Dakar, ou até eventualmente para sermos mais competitivos que Lagos, na Nigéria. Portanto, estou a falar de países que são relativamente próximos e cujos aeroportos, para quem conhece, são aeroportos com uma dinâmica enorme. Basta irmos aqui até o Senegal, até a cidade de Dakar, para acompanharmos a centralidade que Dakar tem em termos de voos regionais. E se nós quisermos ser efetivamente um hub, em todo o sentido da palavra, temos que trabalhar no sentido de sermos competitivos e sermos capazes de fazer concorrência a estes países. Se é importante discutirmos a transformação do aeroporto do Sal num aeroporto de referência na nossa região, se é importante discutirmos a internacionalização efetiva dos TACV, a centragem de todos os esforços estratégicos dos TACV no mercado internacional, se é importante haver essa discussão. Por outro lado, também, nós temos que introduzir no debate também as condições de transporte aéreo a nível interno. Como nós sabemos, temos muitas limitações. Há 2 ilhas que ainda não têm acesso, que não são acessíveis por via aérea, Santo Antão e Ilha da Brava, por razões que não vamos agora aqui aprofundar.
Para além desse aspecto, nós temos ilhas em que voos noturnos não são possíveis por limitações técnicas destes aeroportos. E temos um outro constrangimento também que é a bruma seca, que dentro do nosso quadro climático aqui na nossa região é uma presença regular. E parece-me que cada vez mais regular. Tenho constatado a presença da bruma seca em alturas que não eram tão habituais uns anos atrás. Essas condicionantes têm afetado gravemente os voos internos. Será que devemos centrar as nossas atenções na internacionalização, na criação do tal hub aéreo, um chavão cada vez mais utilizado, sem resolvermos previamente ou mitigarmos um conjunto de constrangimentos que nós temos internamente? Quer dizer, parece-me que o debate tem que centrar também um pouco aqui, ou seja, não temos que dar passos a dois níveis, melhorar a situação interna e procurar também um reforço daquilo que é a nossa afirmação internacional. A dinâmica tem que ser igual nos dois sentidos, para que o país possa ser competitivo, entre aspas, em todos os sentidos. Um outro assunto que tem também liderado a agenda mediática por esses dias é a questão da possível eleição de um cabo-verdiano para liderar a CEDEAO, a comunidade de países aqui da nossa região. Bom, se vier a acontecer, seria algo muito honroso e muito importante para a afirmação de Cabo Verde aqui nesta região, mas é um processo que ainda não é certo. Nós sabemos que Cabo Verde tem dívidas, tem cotas atrasadas relativamente àquilo que é a sua comparticipação nessa organização, na CEDEAO, e é normal, é razoável de que quem não comparticipa não tem direitos iguais a quem participa. Portanto, aqui uma chamada de atenção para a importância de nós, enquanto país, para a nossa própria credibilidade, não é? Estarmos sempre em dia com aquilo que são os compromissos financeiros que assumimos enquanto membros de uma determinada organização. Portanto, esse aspecto tem que ficar clarificado, até para que as hipóteses de escolha de um cidadão nacional para essa função possa ser efetivamente uma realidade. Agora, falando concretamente na escolha do nome, nós sabemos que a escolha será do governo e que terá que ser aprovado, passa a expressão, pelo Presidente da República. Portanto, o Presidente da República terá que validar a escolha do nome que o governo lhe apresentar, mas chamo aqui a atenção para que o governo tenha em conta a necessidade de fazer uma escolha consensual. A lei não o obriga, mas acho que seria de bom tom que o governo socializasse previamente a sua escolha com os partidos da oposição, sobretudo os partidos com assento parlamentar. Seria ideal ainda que este nome surgisse fruto de um consenso com os partidos da oposição e posteriormente apresentado ao seu Presidente da República. Assim sendo, seria com certeza um grande ganho para o país e seria realmente uma escolha consensual em todos os sentidos. Mas, primeiramente, para termos condições de sermos elegíveis, é importante a questão das cotas, e é importante também que, a partir dessa experiência, passemos a dar mais importância à necessidade de cumprirmos com as nossas obrigações junto das instituições que fazemos parte, CEDEAO, CPLP e mais alguns, em que a nossa presença é fundamental, a credibilidade do país, a soberania nacional também se mede nestes momentos e nestes detalhes, não é? E assim queria concluir mais uma edição do nosso programa, desejar-vos a todos uma boa semana e estaremos cá sempre aqui na TIVER com o nosso programa Opiniões Fortes. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Vamos agora às manchetes de África.
Nigéria. 140 migrantes nigerianos mostram-se aliviados com a sua chegada da Líbia e descrevem as duras condições nos campos onde estiveram detidos a caminho da Europa. A Argélia, o presidente francês Emmanuel Macron está na Argélia para redefinir as relações entre os dois países. No Uganda, os médicos dos hospitais públicos suspenderam a greve em troca de negociações com o governo sobre as fracas condições de trabalho e os baixos salários. Senegal, inaugurada esta quinta-feira o novo aeroporto internacional, com o país a prosseguir esforços para se tornar no hub regional. Nova linha aérea deverá começar a operar no próximo ano. A Quénia, comunidades pescatórias na costa sul trabalham para conservar a vida marinha que se encontra ameaçada e criam jardins submarinos no Índico.